Olá, minha gente, tudo bem? Hoje vamos falar de Anaxágoras, mais um pensador pluralista, importante para o nosso estudo aqui a respeito da filosofia pré-socrática. Já estamos caminhando quase para o finalzinho dessa primeira série, dessa primeira sequência de pensadores. Daqui a pouco entramos na filosofia clássica de Platão, Aristóteles, começando com sofistas, né? Passando por Sócrates também. Mas antes vamos terminar aqui os nossos filósofos da natureza, tá? Vimos Empédocles no vídeo anterior, hoje Anaxágoras e no próximo Leucipo e Demócrito, aí sim a gente conclui essa primeira sequência. Anaxágoras nasceu por volta de 500 a.C., morreu mais ou menos em 428 a.C. Ele nasceu em um lugar chamado Clasômena, que ficava ali na Jônia. A Jônia, como vocês já sabem, a oeste da Turquia, na costa oeste da Turquia atual. Portanto, ele nasce numa região muito próxima de Mileto, de Éfeso, e não vai ser lá que ele vai se destacar. Ele nasce em Clasômena, mas ele migra para Atenas a partir de um determinado momento. Mas é importante a gente saber disso porque em algum momento ele vai retornar também para a sua região, não exatamente para a mesma cidade em que nasceu. O Anaxágoras ele era filho de um aristocrata chamado Hegesíbulo. A única informação que a gente tem a respeito do seu pai. Se era um aristocrata, portanto, era uma pessoa de posição social privilegiada, de status social privilegiado, e, consequentemente, o seu filho Anaxágoras receberia por herança, né, todo esse privilégio, toda essa possibilidade de ascensão social muito rapidamente. Mas ele vai preferir os estudos, vai preferir a filosofia, ele vai optar por não desfrutar desse privilégio que a sua família já lhe dava por garantia e vai estudar a respeito da filosofia desde muito cedo. Ele vai estudar com os discípulos de Anaxímenes, aquele que dizia que a arqué do universo era o ar, que todas as coisas surgiram a partir do ar, né? E dirige-se, como eu disse, para Atenas, vai viver lá mais ou menos uns 30 anos, e lá ele vai fundar a primeira escola de filosofia de que se tem notícia, tá? Muita gente pensa que a primeira escola de filosofia que existiu foi a de Platão, a Academia de Platão, mas não foi exatamente a de Platão, e sim a de Anaxágoras. Quando a gente fala que escola, a gente não está falando apenas de uma corrente de pensamento. Aqui sim, a gente está falando de um lugar onde as pessoas se reuniam para aprender filosofia, discutir filosofia, estudar filosofia, discursar a respeito das questões sobre a origem de tudo. Então, aqui é uma escola mesmo, tá? Mas é importante saber disso. Não é a Academia de Platão a primeira escola de filosofia, e sim a escola criada por Anaxágoras, tá? Ele era amigo de um sujeito chamado Péricles, que era uma espécie de segurança dele, garantia a sua segurança, era um protetor de Anaxágoras, e vai ser discípulo dele também, tá? E em 431, o Anaxágoras começa a sofrer uma espécie de repressão, de perseguição lá em Atenas. Por quê? O que estava acontecendo com ele? Ele, de alguma maneira, negava a existência das divindades tradicionais. Ele questionava, por exemplo, a divindade do Sol, a divindade da Lua. Ele dizia que o Sol era apenas uma pedra incandescente. Ele dizia que a Lua era apenas mais um planeta, mais uma Terra, alguma coisa do tipo. E ao fazer essas afirmações, as suas ideias começaram a ser interpretadas como perigosas, subversivas, ameaçadoras, tanto para o Estado quanto para a sociedade ateniense. E aí ele acaba condenado. Não se sabe se ele foi condenado à morte, conseguiu fugir, ou se ele foi condenado ao exílio, por isso que ele acabou migrando de Atenas para a Jônia, novamente, região onde ele nasceu, mas ele não voltou exatamente para a sua cidade, ele voltou para um outro lugar chamado Lâmpsaco. E lá ele vai fundar uma nova escola, uma outra escola de filosofia, porque era essa a sua
grande vocação, né? Ele gostava mesmo de estudar e de ensinar a respeito do conhecimento filosófico. Então ele vai ser, diferentemente do que aconteceu em Atenas, ele vai ser muito reconhecido nessa cidade, ele vai ser homenageado de diferentes maneiras. Eles tinham, por exemplo, cunhado moedas com o rosto, né, com a imagem de Anaxágoras. Eles, quando Anaxágoras morreu, dedicaram um epitáfio de honra para colocar no seu túmulo, reconhecendo toda a sua contribuição, todo o seu papel enquanto educador. E mesmo tendo morrido, a sua escola continuou em plena atividade por muito tempo ainda, mesmo depois da sua morte. Tá? Eu também destaquei aqui a respeito um pouco das suas obras. Tá? Nós temos duas informações muito importantes sobre as obras de Anaxágoras. Primeiro, existem 3 tratados que são atribuídos a ele, mas não há certeza a respeito da autenticidade desses tratados. Não há certeza se esses tratados de fato foram escritos por Anaxágoras. Por isso dá dúvida a respeito da autenticidade autoral desses 3 documentos, tá? Que são intitulados Sobre a Perspectiva, Sobre a Quadratura do Círculo e Sobre Problemas. Agora, um outro texto, na verdade, a gente não tem ele por completo, a gente tem apenas cerca de 20 fragmentos, precisamente 22 fragmentos, é um intitulado Sobre a Natureza, né? Aliás, como nós já vimos aqui, aqueles pensadores cujos fragmentos resistiram ao tempo tiveram a sua obra intitulada tardiamente dessa forma, Sobre a Natureza. E quem faz referência a isso é um escritor chamado Diógenes de Laércio. Aliás, ele diz também que o estilo de escrita do Anaxágoras era bastante acessível, bastante agradável e, ao mesmo tempo, bastante erudito, bastante elevado e denso, do ponto de vista da complexidade das ideias que ali estão. Teria sido lida essa Sobre a Natureza do Anaxágoras por diferentes pensadores, né, contemporâneos de Sócrates, contemporâneos de Platão, e essa obra compunha em um exemplar a Biblioteca da Academia de Platão, né, que é a grande escola de filosofia da cidade de Atenas. Né? Teria sido consultada por Simplício, que foi um dos doxógrafos de Anaxágoras, além de Platão, Aristóteles e Teofrasto. Muito bem, vamos conhecer um pouco das suas ideias, do pensamento filosófico de Anaxágoras. Ele foi reconhecido como físico, ele foi reconhecido como matemático, ele foi reconhecido como astrônomo, meteorologista e até como médico. Tá? E logo as suas ideias expressas, né, nos fragmentos e na doxografia desses autores que o mencionam e que mencionam os seus pensamentos, elas estão de alguma maneira ligadas a essas áreas. Né? Então você vai ver nos poucos fragmentos e nas referências que são feitas a ele, associações diretas a essas áreas que o Anaxágoras teria estudado, né, de forma mais dedicada. Né? Por isso que ele é reconhecido como físico, matemático e assim por diante. E em síntese, a gente pode dizer que ele sustentava que o princípio de todas as coisas, o princípio da physis, da natureza, né, ou seja, a arqué do universo, que é a grande inquietação dos pré-socráticos, não era única. Mas também não era quádrupla, né, como dizia o Empédocles, que nós vimos no vídeo anterior. Mas para Anaxágoras, as coisas, né, se originaram a partir daquilo que ele vai chamar de sementes, de partículas minúsculas, né, em grego espermata. Né, essa é a palavra que é traduzida como sementes, e que depois vai ser chamada por Aristóteles de outra maneira, as homoioméreia, né, que também são partes elementares que compõem o universo, ou partes iguais, partes semelhantes, partes de mesmo tipo, né? São as possibilidades aí de tradução dessa expressão que é homoioméreia. E para que essa dinâmica, esse processo de separação
dessas sementes, dessas partes iguais, acontecesse, era necessário haver uma força que impulsionasse isso, né? Era necessário que houvesse uma espécie de princípio inteligente, de inteligência cósmica que efetivasse essa origem de todas as coisas a partir dessas sementes. E o conceito que ele vai usar é um conceito chamado nous, que nós vamos falar com mais cuidado a respeito. Tá? Esse nous vem de uma palavra grega que é nós, né? Na verdade é o ni, 2 ômicrons e um sigma. É assim que se escreve essa palavra. Mas para simplificar, o Anaxágoras usa a expressão nous, né? Que é o ni, o ômicron, o y e o sigma, né? Significando, portanto, faculdade de pensar, inteligência, reflexão, pensamento, intelecto, espírito, sentido racional. Ou seja, há muitas possibilidades de tradução, né? Uma próxima da outra, mas a depender da maneira como seria utilizada na frase, para essa palavra. E nós vamos explorar os detalhes da filosofia de Anaxágoras a partir desse conceito, tá? Bom, ele pretende resolver a questão do debate entre Parmênides e Heráclito, então, de alguma maneira, ele está aí próximo daquilo que Empédocles também fez, mas na direção de afirmar, ao mesmo tempo, o mundo plural e mutável, que era a filosofia do Heráclito, e a existência do ser imutável, que era a filosofia do Parmênides. Então, como que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma vez que elas parecem nitidamente contraditórias, que foi aquilo que nós percebemos quando estudamos tanto Heráclito quanto Parmênides? Bom, o Anaxágoras ele se declara de acordo com a impossibilidade de o não ser existir. Esse é o primeiro ponto. Nesse aspecto, ele está próximo do Parmênides. E para ele, existe o nascer, aliás, não existe o nascer, existe o conceito, mas não existe a forma como nós entendemos o processo de nascimento, e também não existe o morrer. Para o Anaxágoras não existe nem o nascer e nem o morrer. E os gregos, segundo Anaxágoras, teriam que chamar o nascer de composição, de organização, de compor-se, né? A ideia mais verbal aqui, mais associada à ideia de ação mesmo. Então, o nascer deveria ser chamado de compor-se, e o morrer deveria ser chamado de dividir-se, ou de separação. Assim, o princípio fundamental para ele se explicaria nas seguintes afirmações. Aí eu destaquei 2 pequenos fragmentos que chegaram até nós do Anaxágoras. Primeiro, há em cada coisa uma porção de cada coisa. Há em cada coisa uma porção de cada coisa. E o segundo fragmento, todas as coisas estão juntas. Lendo assim, não parece fazer sentido nenhum, ou faz ao mesmo tempo, mas filosoficamente não dá para saber o que ele está de fato querendo dizer com essas frases. De acordo com a professora Marilena Chauí, do livro Introdução à História da Filosofia, que vocês sabem, tem sido nosso livro-texto aqui, nessa nossa travessia pela história do pensamento ocidental, existem 2 sentidos nesses fragmentos, tá? E quais são eles? O primeiro sentido é o seguinte: por menor que seja uma porção de matéria, nela vamos encontrar sempre os mesmos e todos os elementos. E quais são esses? São aqueles que constituem como diferente de todas as demais. Vou repetir. Por menor que seja uma porção de matéria, nela vamos encontrar sempre os mesmos e todos os elementos que constituem como diferente de todas as demais. Que a constituem como diferente de todas as demais. Ou seja, é como se nós pensássemos nessas sementes todas juntas e misturadas, de maneira desordenada, é aquilo que nós aprendemos lá atrás como sendo chamado pelos pensadores pré-socráticos de caos. E, graças a essa força organizadora chamada de nous, o que vai acontecer? Essas sementes se separam e se organizam de tal modo que elas vão ser constituídas
por elementos iguais. Então, em cada objeto você tem as mesmas sementes. Se você pega, por exemplo, um copo, você tem ali as sementes. O conceito de semente está ali, mas que não está presente, por exemplo, quando você pega uma caneta. Ali são outras sementes. Aí você pega um livro, são outras, e assim por diante. Cada objeto tem a sua constituição essencial, substancial, que é aquilo que Anaxágora vai chamar de espermata, de sementes. É o que compõe cada objeto. Tá? Então, para fazer mais uma vez sentido para você, o que ele quer dizer com esses fragmentos? Por menor que seja uma porção de matéria, nela vamos encontrar sempre os mesmos e todos os elementos que a constituem como diferente de todas as demais. Então, copo é diferente de uma caneta, que é diferente de um livro, que é diferente de um aparelho eletrônico, que é diferente de uma janela. Por quê? Não só porque são objetos diferentes ou porque têm formatos diferentes e funções diferentes, mas porque possuem uma essência diferente enquanto objetos. São compostos por sementes distintas, que antes estavam todas misturadas, mas que em algum momento, graças a uma dinâmica, essas sementes se separaram e cada qual foi ocupar o seu lugar, se reunindo com outras sementes que tivessem a mesma característica. É mais ou menos isso. Bom, a segunda ideia, ou o segundo sentido que contém nesses fragmentos que eu li para vocês do Anaxágoras, segundo a professora Marilena Chauí, diz o seguinte: a multiplicidade ou a pluralidade é originária e mais profunda do que havia afirmado Empédocles, o qual afirmara que a diferença originária está nas 4 raízes, lembra? Que são lá os elementos da natureza, ar, água, fogo e terra. Para Anaxágoras, por menor que seja a porção de matéria, nela identificaremos mistura, nela identificaremos pluralidade, nela identificaremos multiplicidade e nunca encontraremos qualidades separadas, porque só existe mistura. Mas neste caso, mistura de sementes iguais. Tá? Muito bem. E a pergunta que, segundo Marilena Chauí, nós devemos fazer a partir dessa compreensão inicial é: que mistura que é essa? O que Anaxágoras quer dizer com isso? É a mistura das categorias opostas, é a mistura das categorias contrárias. Quente e frio, úmido e seco, grande e pequeno, doce e amargo e assim por diante. Ou seja, é um choque entre diferentes essências que fazem com que muitas vezes um objeto venha à existência. Então, esse processo de organização faz com que ele separe, primeiramente, as sementes iguais, mas isso não significa que elas vão ficar separadas de todas as outras. Não. A depender daquilo que vai ser originado, há a necessidade de que sementes iguais se reúnam com outras sementes iguais, mas que são diferentes delas, e dão origem a um determinado objeto. O que diferencia um ser de outro é a proporção da qualidade ou das qualidades misturadas e o predomínio de uma sobre as demais. Às vezes você tem mais sementes de um determinado tipo do que outro, mas elas estão ali de alguma forma reunidas para dar origem a um determinado objeto. Então, o ar é a mistura, é assim que a professora Marilena Chauí ilustra, e eu acho isso formidável. O ar é a mistura quando predomina o que é mais frio. O fogo é a mistura quando predomina o que é mais quente. A água é a mistura quando predomina o que é mais úmido. A terra é a mistura quando predomina o que é mais seco. E assim por diante, né? Se você pega, por exemplo, as rochas, as pedras, os ossos, que são rígidos, né? Eles representam isso, a mistura quando predomina aquilo que é mais rígido, mais duro, né? Se você pega a carne, é a mesma coisa, né? A carne é a mistura quando predomina aquilo que é mais mole, mais flexível, e assim por diante. E para explicar melhor isso, eu separei aqui uma pequena frase do livro da professora Marilena Chauí, quando ela diz assim:
Cada tipo de matéria provém de uma mistura originária, e a tal mistura Anaxágoras chama de sementes, espermata. São a physis, né? Physis, a gente já viu aqui, significa natureza. Quando dividimos um coração, tenta imaginar, pensa nessa situação que ela tá trazendo para a gente, para que a gente entenda o que significa isso, né? Quando dividimos um coração, não encontramos corações menores, mas nós encontramos carne, e esta dividida sempre será a mesma carne, ou seja, a semente da carne do coração será a mesma na menor partícula em que for dividida. O que muda é o tamanho, é a proporção. Mas todas reunidas dão origem a um objeto, ou a um órgão, neste caso, né, chamado coração. E o mesmo se aplicaria a qualquer outra coisa. Por isso que Aristóteles vai dar a essas sementes que o Anaxágoras fala um outro nome, que é o nome homoioméreia. Em grego é assim que pronuncia. Homoioméreia, que é a união de duas palavras. Homos, ou homoios, que significa semelhante, igual, e meros, que significa porção, pedaço, parte, parcela, tá? Depende de como se aplica na frase, tá? Então, são como que partículas iguais ou semelhantes. E uma vez reunidas, o que vai acontecer? Uma vez reunidas, as sementes semelhantes formam uma realidade de uma mesma composição e de mesma natureza. Mas essas sementes, segundo Anaxágoras, são invisíveis, são imperceptíveis pelos sentidos. E como que a gente sabe, então, da sua existência? Como que a gente sabe, por exemplo, que elas são idênticas? Como que a gente sabe que elas são imutáveis, como o conceito de ser do Parmênides? A gente sabe tudo isso graças ao nosso intelecto, ao nosso pensamento racional, a nossa capacidade de racionalizar e de pensar a respeito do tema. Pelos sentidos, que, segundo Anaxágoras, são frágeis, são débeis, né? Ele usa essa expressão, nós não discernimos e não identificamos a ideia de verdade. Não é possível. Então nós precisamos recorrer ao intelecto, recorrer à técnica, recorrer à memória. Ele usa muito a expressão e o conceito de memória para poder falar a respeito disso. E assim, ele continua as perspectivas de Heráclito, de Parmênides, ele consegue fazer essa síntese e trazendo um elemento em comum de ambos, né? Apesar de toda a divergência que tinha existido entre eles, que é o quê? Qual é esse elemento em comum? É a racionalidade, é a ideia da razão, é a ideia do intelecto, cada qual do seu modo dizia que pelos sentidos não é possível se chegar a nenhum conhecimento válido ou confiável, e muito menos falar a respeito da origem de todas as coisas, mas somente pela razão. E, segundo o Anaxágoras, é possível fazer essa síntese e, claro, concordando com eles, ele dizia que apenas a razão, o intelecto, podem fazer com que a gente chegue à verdade sobre a origem de todas as coisas. Muito bem, na visão de Anaxágoras, do início de tudo, nós temos um outro conceito importantíssimo, que eu já mencionei aqui para vocês, que é o conceito de nous. Nous é aquele que vai, de alguma maneira, representar essa ação dinâmica que vai transformar a desordem em ordem, o caos, ou seja, essa imensidão do espaço desordenada em cosmos. A gente já viu isso lá atrás. E era preciso surgir essa dinâmica de separação que fizesse com que o cosmos, a ordem, o mundo, as coisas, acontecesse por meio de um processo de separação. Uma separação que fosse ordenadora de tudo. E essa força ordenadora, separadora, vamos na ordem, separadora das sementes, ordenadora e também unificadora. Isso é muito importante, porque não basta apenas separar. É preciso separar e ordenar. Mas não basta apenas separar e ordenar as tais sementes.
diferentes umas das outras. É preciso separar, ordenar e unificar em uma coisa só para que surgisse determinado objeto, órgão ou qualquer outra coisa. O mesmo para todas as outras coisas que existem. Tá? E Anaxágoras chamou essa força separadora, ordenadora e unificadora de nous, né? Uma força pensante, racional. E por meio de um movimento, né, que também é uma outra palavra importantíssima no estudo da cosmologia dos pré-socráticos, né, o kínesis, né, isso é movimento, provocado pela nous, pela força intelectual, pela força cósmica, lá na condição primeira das sementes, das espermata, produziu-se aquilo que nós vamos chamar de separação dos diferentes e, ao mesmo tempo, a reunião dos semelhantes. Né? Ou seja, há um processo de dissociação e de composição que, se nós pensarmos na relação que Anaxágoras faz com Heráclito e Parmênides, nesse caso ele está fazendo uma relação com Heráclito, com a ideia de devir, com a ideia de vir a ser. A condição em que as sementes se encontram vem a ser outra, né? Ou seja, elas estão todas misturadas e desordenadas e são separadas, ordenadas e unificadas, vindo a ser uma outra coisa, mas preservando a essência enquanto semente, a essência daquelas sementes. Tá? Então, não houve, por exemplo, um processo de criação, né? Não houve uma palavra criadora, né? Não houve uma palavra que criasse tudo. Né? Nous não é uma divindade, não houve uma palavra criadora, não é uma divindade, não é um Deus, né? Não é como se fosse. Como se fosse, né, quando a gente faz aí uma tentativa de analogia, né, porque a gente está falando de um conceito de algo que está fora, que é separado do cosmos, que se trata de uma inteligência ilimitada, independente, sozinha em si mesma, mas não é propriamente uma divindade. E ao chegar a essas conclusões, o Anaxágoras, né, ele também entende que este mundo ele não é o único existente. O que isso tem a ver? O que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver com o fato de que um dentre tantos incontáveis mundos teriam sido gerados pela mesma força separadora, ordenadora e unificadora chamada nous. Ou seja, quando ele fala que a Lua não é uma divindade, mas a Lua é uma outra Terra, uma espécie de outro planeta, é isso que ele está dizendo também. A nous teria efetivado a sua ação lá também, ou em qualquer outra parte do universo. É como o fogo de Heráclito, né, que, enquanto inteligência e poder, não participa do processo que realiza, mas move tudo de fora, age de fora, fazendo com que as coisas venham à existência. Além disso, esse nous, ou essa nous, né, não é um Deus e não é uma força sagrada ou sacralizada, não vem a ser sacralizada pelas pessoas, mas é natural. Lembra que a inquietação dos pré-socráticos era tentar encontrar na natureza uma explicação e uma causa para a própria natureza? Pois é. Então, se a nous não é uma divindade criadora, mas ao mesmo tempo é essa categoria responsável pela origem de tudo dentro da própria natureza, apesar de estar separada dela e de ser incorpórea, ela vai tornar os deuses desnecessários. Por isso que ele vai ser acusado de ateu, né? Na verdade, a palavra era impiedade, né? A palavra impiedade na tradição grega, ela pode se aproximar daquilo que vai significar o ateísmo muito tempo depois, né? Ou seja, o ser ateu muito tempo depois. A negação da existência dos deuses. Então ele vai ser acusado em Atenas, né, de negar a existência dos deuses, e foi isso que o teria levado ao exílio. Mas há quem diga que nous, né, em Anaxágoras, fosse uma espécie de divindade, por exemplo. Né? Mas é um debate, uma discussão que não é unânime, e a maior parte das reflexões que a gente tem, dos comentários que a gente tem sobre Anaxágoras, tende a dizer que ele não afirmava a existência das divindades. Muito bem. Conclusões. Primeira conclusão. Embora também seja pluralista, Anaxágoras difere de Empédocles no que se refere à sua teoria da percepção.
Para Empédocles, a gente viu isso aqui, o semelhante age com o que é semelhante. Em Anaxágoras é diferente. Em Anaxágoras, a visão médica que ele tinha, né, nesse sentido ele também se aproxima de Empédocles, mas ele vai numa outra corrente. Ele vai dizer que os contrários é que agem mutuamente, não os semelhantes. E para que os sentidos consigam discernir as coisas, é necessário que os órgãos dos sentidos sejam afetados por categorias opostas, diferentes, contrárias. E como explica a professora Marilena Chauí, eu acho fantástico esse comentário que ela faz para explicar Anaxágoras, né? Ela diz o seguinte: nós, por exemplo, sentimos o frio quando o nosso corpo está quente. E nós sentimos o quente quando o nosso corpo está frio. Né? Portanto, há um choque entre categorias diferentes nesse processo. É mais ou menos o que acontece no processo de origem das coisas, quando as sementes distintas são reunidas. Pense no processo, elas estavam todas misturadas, foram separadas pelo nus, foram ordenadas, cada qual no seu grupinho, e com os seus iguais. E aí depois foram reordenadas quando necessário, à medida do necessário, com aquilo que era contrário, para dar origem a outras coisas. Segundo ponto, o problema que Anaxágoras quis resolver não era quantitativo, mas qualitativo. E sua solução estava na hipótese de recondução da mutação, recondução da ideia de mudança, de constante mudança captada pelos sentidos, para uma permanente identidade percebida pela racionalidade. Né? Porque se, segundo ele, recorrermos apenas aos sentidos, nem mesmo essa mudança, no sentido estrito, né, do termo, nós conseguiríamos compreendê-la racionalmente. Né? Então é necessário haver, portanto, um olhar mais qualitativo para o processo, e para que a gente entenda isso, a gente precisa recorrer, segundo ele, ao intelecto. E por fim, uma outra conclusão, há muitas outras que a gente poderia destacar aqui, mas é a ideia de que, ao falar da relação do conceito de sementes com a de homeomerias, que é posterior, é do Aristóteles comentando Anaxágoras, que significam partículas semelhantes, e destas homeomerias com partes da fisiologia humana, e ele faz isso quando ele, no fragmento 10, diz que o cabelo viria, como que ele questiona, né, como que o cabelo viria do não cabelo, como que a carne viria da não carne, né, impossível. Então o que ele vai trazer como proposta para resolver esse problema? Ele vai mostrar uma mudança do interesse que já existia naquele momento pelos pré-socráticos, que era de ordem mais meteorológica, por um interesse fisiológico. Ou seja, ele vai começar a perceber que até mesmo no ser humano é possível identificar esse processo, essa dinâmica provocada pela força ordenadora chamada nous. Tá? E isso antecipa, de algum modo, gente, isso de alguma forma vai sinalizar uma outra mudança que vai acontecer na história da filosofia logo depois, que é aquela para a perspectiva antropológica. Sair da cosmológica, ou seja, dessa inquietação a respeito da origem do cosmos, não por meio de um Deus criador, e sim a partir de uma origem dentro da própria natureza, para uma reflexão mais antropológica, ou seja, as ações humanas. Né? E aí a gente vai entender por que os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, depois vão sair dessa discussão sobre a origem de tudo a partir de um elemento, ou de mais de um elemento, né, que transforma o caos em cosmos, para se preocupar com as ações humanas, com a participação do ser humano na política, com a capacidade humana de discursar e de convencer através do discurso, com a questão ética e tantas outras mais. Tá bom? Então, percebam, a gente já está num processo de transição. Tá? Agora, eu também queria fechar falando da questão da negação das divindades que o Anaxágoras foi acusado. Tá? Não que ele tenha negado a divindade. Tá? A gente não tem um fragmento que mostra isso de maneira muito evidente. Mas
ele foi acusado de negar as divindades e por isso ele acabou tendo que ir lá para a região onde ele nasceu de volta, né, para Jônia, sair de Atenas. Isso, gente, é de alguma maneira muito parecido com o que vai acontecer com Sócrates depois. Por quê? Porque o Sócrates também vai ser acusado em Atenas de negar as divindades. Ele até em algum momento ali das suas apologias e dos seus discursos de defesa, antes da sua execução, antes dele ter que tomar lá o veneno que deram para ele, né? O Sócrates, a gente vai estudar aqui, ele foi condenado a se envenenar, a tomar um veneno chamado cicuta. Ele faz alguma menção a Anaxágoras, né? Como quem diz, olha, lá atrás vocês já fizeram isso com Anaxágoras. Não muito atrás, né? O Anaxágoras é meio contemporâneo de Sócrates também, mas ele vai dizer isso, vocês não mataram Anaxágoras, né? E deveriam ter matado, então, né? Ou então, por que estão me matando? Né? Por que eu estou sendo condenado dessa forma? Mas ele não foge, né? Não foge da condenação, muito pelo contrário, foi para ele motivo até de uma certa honra morrer por aquilo que ele acreditava e por aquilo que ele defendia. Então eu diria que da mesma maneira que Sócrates, o Anaxágoras ele não necessariamente negou as divindades, né? Só que com Sócrates a gente vê isso de maneira muito clara, ele não nega as divindades, ele foi acusado de fazer isso. Tá? Ele até faz questão de argumentar nesse sentido. Já o Anaxágoras a gente não tem fragmentos para poder dizer se ele de fato negou as divindades ou não, mas foi por isso que ele foi condenado ou ao exílio ou à morte, acabou fugindo, porque ele de alguma maneira entendeu que esse nous, essa força que dá origem a tudo, que faz esse processo, como vimos aqui, de separação e reorganização das sementes, das chamadas espermata, é ao mesmo tempo uma demonstração de que a ideia de criação de tudo, graças a uma ação divina, era desnecessária, inviável e um tanto quanto ingênua, né? Essa é a percepção do Anaxágoras, tá bom? Gente, é isso. Anaxágoras é um pensador que, como tantos outros que nós vimos aqui, não dá para se falar em 5 minutos. Eu não sei como os caras conseguem em vídeos aqui na internet falar em 3, 4, 5, no máximo 10 minutos sobre os pensadores, não tem como. A menos que você queira, como eu digo, né, fast food, filosofia fast food. Não dá. Filosofia é uma coisa que exige pensamento, reflexão, aprofundamento. Às vezes você tem que ler mais de uma vez um livro, ver mais de uma vez um vídeo, não tem como. Tá? Então, se você não quer pegar aí vídeos com informações desencontradas ou vídeos muito rápidos que não se aprofundam nem o mínimo possível e necessário para estudar esses pensadores, você precisa gastar um certo tempo. Como eu digo, é igual na academia. Na academia você não vai ter resultados se você ficar lá na academia 5, 10 minutos só levantando peso, fazendo esteira por tão pouco tempo, achando que vai vir o resultado. Não, você tem que se esforçar. E com a mente é a mesma coisa, a gente precisa se esforçar, é exaustivo, é cansativo, mas é para quem quer e é para quem gosta, né? A gente precisa realmente se dedicar um pouco mais para poder aprender, no mínimo, os conceitos-chave desses pensadores. A gente não fica aqui comentando cada fragmento. Se a gente fosse fazer isso, seria muito bom, muito enriquecedor, mas aí que a gente teria muito tempo mesmo, e aí não teria como, né? Aí sim talvez fosse inviável, né? Teríamos que dividir em vários vídeos. Mas não, é só uma visão panorâmica que a gente propõe. E ainda assim, para muita gente, é considerado muito cansativo, muita coisa, então talvez para essas pessoas seja interessante mesmo tentar encontrar aí uma filosofia fast food, né? Que seja igual aquela comida que você, com aquele pastel, né, que você chega lá na barraca e fala, me dá um pastel, come, pronto, tá resolvido, matou a fome. Não, esse tipo de alimento, por mais gostoso que seja, rápido, prazeroso, né, ele não faz bem para a saúde, tá bom? E com a filosofia é a mesma coisa. Próximo vídeo, Leucipo e Demócrito, aí a gente já vai fechando a nossa travessia aqui pelos pré-socráticos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!